Boa noite. Para a gente falar de Arduino, a gente tem que ir lá na disciplina, né, no todo, no contexto todo da disciplina, que é a internet das coisas, né, o IoT. E aqui está uma representação, aqui está o esquema elétrico do Arduino. Na verdade, aqui é a parte de troubleshoot do Arduino. A instituição é Senai, o professor Felipe de Oliveira. Os alunos Guilherme, Lucas, Leonardo e eu. Então, aqui não adianta só falar do Arduino sem deixar de falar da origem dele, né? Que ele foi criado em 2005 na Itália por 5 integrantes: Máximo, David, Tom, Igor, tinha Lucas, Martins, Davi Miles. E eles fizeram o Arduino para que antes de você fazer um projeto final, antes de você ter um projeto final, primeiro você trabalhar em cima de pesquisa de prototipagem. Primeiro eles fizeram com o intuito de não haver gasto, né, muito gasto para você chegar ao objetivo. E quando se diz em gasto, estamos falando em componentes, SMD, dispositivo no geral. Porque com a protoboard e um Arduino você consegue primeiro montar um trabalho e depois você consegue chegar no denominador. Bom, aqui são os componentes do Arduino. Também não adianta falar só da criação do Arduino se você não entende de layout e topologia do Arduino. No caso, visualmente, pode dar um zoom aí. Visualmente nós temos um controlador AT-Mega328P, que é o cérebro do Arduino, responsável pelo processamento dos dados. No caso, o AT visual, gente, é esse aqui, tá? Também pode ser encontrado com o nome de CI, por ele ser um circuito integrado, né, professor? Também podemos ver as memórias flash, os cristais osciladores, as entradas, dispositivos de entrada de energia, de alimentação, que tanto pode ser pela alimentação padrão ou tipo B. Esse tipo de USB chama-se tipo B, que tanto serve para alimentar quanto fazer a comunicação entre máquina e o dispositivo. Agora, pode passar. Quer falar para todo mundo? Agora é a protoboard. A protoboard, também conhecido como breadboard, é uma placa usada para monitorar circuitos eletrônicos temporários e testar os protótipos sem necessidade de solda. Ela é composta por uma matriz de furos conectados internamente, de forma que você possa inserir componentes eletrônicos e fios para criar um circuito. Bom, na verdade, o diâmetro que você insere na porta, dependendo do que você quer fazer, ele pode ir na protoboard para ele ajudar a você conseguir fazer mais ou menos a proposta do projeto. Então ele é meio como um terminal, entendeu? Você começa... Pode haver inversão de ordem? Pode. Mas você, dependendo, começa na porta e termina na protoboard. E vale lembrar que quando ele está falando de solda, não está falando de solda de eletrodo não, tá, gente? O nome dessa solda aqui em eletrônica é chamada de SMD, é o que já vai coligado à placa a partir do estanho. E a protoboard ela é criada tanto pelo material elétrico quanto dielétrico, para não haver curto. Por isso que ela é branca aqui. Esse material ele não é condutor, e o de dentro é condutor para poder fazer a ligação. E uma das vantagens dela também é que, assim, dependendo do componente que você põe, ela pode, assim, o ajuste, para você poder fazer algum tipo de ajuste, por exemplo, se o projeto deu falha, como a gente estava acontecendo, se o projeto deu falha, ela permite, assim, ela facilita qualquer tipo de ajuste que você vai fazer sem comprometer algum tipo de componente. Correto. Bom, isso aqui é só o dispositivo de entrada e saída, a gente já até estudou sobre isso nas aulas passadas. Padrão USB. Isso aqui é o padrão USB, tanto para, no caso do Arduino, padrão, não vou falar de outros que eu não conheço todos, e padrão de impressora também. Um lado vai no, que eu não coloquei aqui, mas esse lado se conecta com esse, macho e fêmea, e o outro vai no computador. Ele serve para transferência de dados e alimentação ao mesmo tempo. Então, gente, eu achei legal colocar esse tipo de ilustração aqui, porque
porque às vezes a pessoa pode conhecer só um tipo de jumper. E existe até muito mais, mas porém não vem ao caso. Esse tipo de jumper Molex é o que nós trabalhamos a nível de prototipagem e informática. Esse tipo de jumper, que eu esqueci o nome, é um jumper também que é semicondutor e condutor. Parece que ele está desencapado, mas não, ele está encapado e ele é usado para fazer pulos, jumper, né? É usado para fazer pulos e chegar em outra ilha, em outra parte do componente que necessita, do ponto A ao ponto B, que necessita de uma ligação, para energia ou comunicação. E ele é soldado normal por estanho e ferro, ou ar quente, tocha de ar quente, e ele tem que ser usado máscara seca e lanterna seca, para você fazer a soldagem. Depois que você definiu por aqui, você já chegou ao trabalho, você pode passar, se houver necessidade, para esse tipo de field jump. Tem uma primeira? Então, a gente achou legal explicar os componentes, porque assim, às vezes de repente a pessoa é mexendo com hardware, já sabe os componentes e tal, mas às vezes a gente aprende muito por, assim, não é por alto, só que a gente não sabe realmente a função, como o Thiago falou. Eu, por exemplo, não tinha o conhecimento do tipo desse tipo de jump que você falou, aquele que parece trazer. Sim, parece trazer para cá. Eu não tinha esse tipo de conhecimento, mas porque, lógico, é a proposta da disciplina, mas às vezes a gente fica preso a um tipo só de material, um tipo só de componente normalmente, né? Porque depois, ao longo dos anos, a gente vai avançando. Mas é bacana apresentar os componentes a nível de curiosidade. Bom, gente, eles vão explicar a parte da programação. Porém, tanto a parte mental, que existe o hardware, existe o people e a programação, claro, né? Existe o people e depois o hardware. A parte da programação não tem efeito se você simplesmente só tiver os componentes. Você vai ter o Arduino, você vai ter a protoboard, você vai ter o computador, você vai ter as ligações, e se não tiver a programação para você executar o seu trabalho, você não tem nada. E no caso, eles vão explicar melhor a função da programação que é inserida lá no hardware. É o ciclo. Você programa, primeiro você dá o comando, depois você instala os componentes para Instala os componentes. É isso. Bom, eu vou explicar um pouquinho o que a gente fez aqui no código. Primeiro a gente definiu os botões e a LED. O primeiro botão a gente botou para ligar a LED, o segundo desligar, o terceiro ligar o motor e o quarto desligar o motor. Ali no @define LED 2 é onde o pino onde a LED está conectada. Depois a gente colocou o número de passos por volta completa do motor, e aqui são os pinos do motor, onde o motor foi inserido, né? Aí aqui a gente indica se o motor está ligado ou desligado e se a LED está ligada ou desligada. Depois a gente configura a LED como saída, aqui o botão 1 como entrada, o botão 2 como entrada e assim vai. Aqui a gente configurou a velocidade do motor, aqui está 60 RPM. Agora eu vou passar para o Guilherme. Falar aqui agora da nossa lógica, da lógica e como funciona o botão. O botão é bem simples de programação dele, o mais complexo é a parte física ali mesmo, da comunicação do sensor com o controle. Ele só manda o sensor de controle, como se fosse uma extensão dos botões que a gente tem, não tem muito segredo. Aí a gente tem aqui, ele verificando se o botão 1 está ativo, se o botão 1 estiver ativo, ele vai emitir o sinal control para a variável que está armazenando o LED on. Essa variável recebendo o LED on e vai ligar o nosso LED. Deixa eu pegar o controle. Vai ligar o controle. Se eu aperto o controle, ele liga a LED, pressiona, e aí se eu entro aqui pressionando o botão 2, ele desliga a LED. A mesma coisa se repete aqui embaixo com o nosso motor. O motor, você aperta o botão 3, que é o C aqui no controle,
o motor vai receber verificativo da 1, vai mandar gerar na velocidade de 80 para completar o volta completa. No caso ele está por assim, ele vai gerar sem parar, enquanto eu mantiver ele on. Se eu apertar o botão 4, ele vai alterar aqui para falso, aqui vai passar a ser falso, e ele vai desligar o motor e o motor vai parar. O botão dele. E o motor parou. A programação é bem simples. O mais complexo mesmo é fazer a conexão de tudo. Beleza, pessoal, isso aí.